Vamos à palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Hoje o tema da mensagem é ser discípulo para gerar discípulos. Ser discípulo para gerar discípulos. E à medida que nós vamos caminhando, é que Cristo vai formando, vai sendo formado em nós, e nós vamos manifestando este Cristo. Deus está formando em cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo. E é muito lindo conseguirmos pensar assim e crer desta forma, que o Filho veio, morreu no nosso lugar, e agora está sendo formado em nós. Como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20: fui crucificado juntamente com Cristo, então não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e nesta nova vida que agora vivo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Segundo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e o 2. Amém? Diz assim: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite, ensine a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. Ajuda-nos a compreender, a entender e discernir esta palavra em nossos corações, acerca da nossa própria responsabilidade na vida cristã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós sabemos que tem coisas na vida que a gente quer perpetuar, não é verdade? Todos nós queremos perpetuar algo na vida. Algumas coisas que a gente considera muito importante para nós. A gente deseja, a gente anseia que isso passe adiante, que isso fique, não é verdade? Que isso se perpetue. E a gente pensa muito sobre a próxima geração, né? A próxima geração precisa saber disso. Por alguma razão, eu brinquei hoje de manhã que eu não sei qual o motivo. Vocês acham, eu acho, que o seu time de futebol ruim é uma dessas coisas que nós precisamos perpetuar. Que os nossos filhos precisam aprender sobre futebol. Não é verdade? E isso vem sendo formado, a geração é gerado em gerações após gerações, porque afinal de contas nós somos o país do futebol, né? É o que dizem por aí, a gente tem saudade disso, né? O país do futebol, temos já saudade disso. Ainda hoje é a oportunidade, é o sonho de muitos pais que seu filho se torne um grande jogador de futebol ou outro esporte. É uma oportunidade. Então você se esforça, você se dedica tempo em ensinar o seu filho a amar as cores do seu time sofredor. Do seu time sofredor. A ser um apaixonado ou uma apaixonada por aquela camisa. Ao ponto do seu filho crescer mais apaixonado por aquilo do que ser mais apaixonado e conhecer mais da palavra de Deus. Ele cresce sim
vendo a sua prioridade, o seu exemplo. Os filhos muito mais crescem te observando do que ouvindo você. A gente às vezes fala muito, mas a nossa prática... Então, o que você está formando, ou o que está sendo formado em você, o que você está gerando em todos aqueles que convivem com você. E isso vai muito além de um exemplo de time de futebol. Nas histórias de famílias, por exemplo, a gente quer que as crianças saibam da nossa história, do nosso nome, das nossas tradições, dos nossos caminhos, de onde viemos, a nossa origem. Que olhem para trás e saibam que temos um sobrenome. E devemos honrar e dar continuidade a este legado. E é uma tragédia quando a vovó se vai e não passou a receita da lasanha para ninguém. Era parte da tradição da família. E ninguém pegou a receita da vovó. Como que a gente perpetua algo verdadeiramente importante? A gente lê e vê em diversas matérias, em diversos lugares escritos, né? A gente tem visto isso, principalmente agora nas redes sociais, com o avanço da tecnologia, até exploração de mineral na Lua. Tá já uma briga aí para mineração na Lua. Algum minério que tem lá em abundância, já começou. A inteligência artificial que já está aí, que vai melhorar muito as coisas, ou não. Enfim, debates de como iremos deixar recursos para as próximas gerações, recursos hídricos, minerais, esta biodiversidade que o Senhor, o Criador, fez para que nós, homens, cuidássemos. Nos confiou isso. A gente sabe que tem animais hoje que estão extintos, não é verdade? Que existiam ainda na época dos nossos tataravós, mas não existem mais. É um mundo colapsando, como diz a palavra, um mundo gemendo, desde a queda do homem, desde a desobediência. É como os filhos, né? Como os nossos filhos, papai e mamãe sabem disso, quando chegam, o filho vai buscar, está com vontade de comer aquele bombonzinho, e ele vai na despensa da casa, comer aquele bombom, e quando ele chega lá, a mamãe já comeu tudo. No nosso caso, em casa, o papai. E em nós está sempre este anseio de deixar e perpetuar algo para as próximas gerações. Que os nossos filhos tenham as coisas boas que nós desfrutamos, que nós temos hoje. E nós sabemos que isso importa. Sabemos que há coisas preciosas que não podem morrer aqui, morrer conosco. Que as próximas gerações têm que conhecer, têm que viver isso, estas experiências. E hoje nós vamos ver Paulo, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo exatamente sobre isso, acerca de como que nós vamos garantir, humanamente falando, é claro, que as próximas gerações recebam o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro, muito melhor que a receita da lasanha da vovó, muito melhor, muito mais importante de que torcer para aquele seu time ruim, muito mais importante de que ter todos os recursos minerais. É o tesouro deste Evangelho.
É o tesouro da palavra de Deus, é o tesouro que é Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória, essa é a nossa esperança. E nós precisamos querer isso, desejar perpetuar isso como filhos de Deus, como um chamado de Deus para nós, para que os nossos netos, os nossos bisnetos, gente que vai vir, depois que você se tornar uma boa lembrança, só um registro biográfico, mas deixou um legado escrito na história, gerando uma legião de discípulos, E isso envolve 2 passos: nosso próprio crescimento, o entendimento do Evangelho, e nos assegurarmos que ele está sendo transmitido fielmente. É Cristo sendo formado em nós, e nós participando do processo da formação de Cristo em outros. Que privilégio! Levar a sério e com responsabilidade o que nós vamos aprendendo dele na caminhada, no caminho. Ele nos fortalecendo na sua graça e nós contando às outras gerações acerca do que ele fez, acerca do que ele faz, acerca do que ele está fazendo em nós. E a primeira verdade para vermos hoje é que nós devemos nos fortificar na graça, para que a verdade permaneça habitando em nós. Olha o que está dizendo ali o versículo 1: Tu, portanto, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Amados, estamos lidando com a última carta aqui do apóstolo Paulo, uma carta que é bem pessoal. Ela é bela, maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é dolorida, mas ela também é animadora. É tudo junto ao mesmo tempo. Quando vocês forem estudarem esta palavra, leem nessa perspectiva. É tudo junto ao mesmo tempo. É uma carta dando uma instrução, muitas instruções ao seu pupilo. Agora não mais um jovem imaturo, Timóteo. Agora ele mais maduro, assim como Paulo também, Cristo mais formado nos dois. Paulo está lidando com algumas coisas finais aqui, porque ele sabe que não tem muito tempo. É o último tempo de Paulo, e ele está ansioso por rever os seus discípulos, e ele está se lembrando das suas lágrimas, ele quer que mais uma vez, como ele diz, transbordar de alegria por meio de encontrar o seu amigo, o seu filho Timóteo. Eu tenho alguns amigos que eu anseio estar junto, e quando nós nos encontramos é um transbordar de alegria, perceber e ver neles um amadurecimento em Cristo, não fingido, mas um amadurecimento genuíno em Cristo Jesus. E Paulo quer lembrar da fé sem fingimento daquele seu amigo. E ao mesmo tempo ele está preocupado e ele vem alertando Timóteo acerca do Evangelho, acerca dele não se envergonhar deste Evangelho. Ele vem escrevendo na carta alguns exemplos que são positivos e outros que são negativos. Vamos olhar ali para dar uma olhada. Capítulo 1, volte um pouquinho atrás aí. Capítulo 1, nós vamos ler ali do verso 11 em diante.
11 em diante, diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele, letra maiúscula, é poderoso para guardar o que me confiou até aquele dia, letra maiúscula, aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência para me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia, letra maiúscula, se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E aí ele emenda na sequência o capítulo 2, Tu, portanto, meu filho. Paulo tem muitas coisas pessoais a dizer, e ele mostra como é bem possível que algumas pessoas que estão entre nós, que são conhecidas de nós, que caminham com nós, se tornam pessoas que lutam contra o Evangelho. Lutam contra o Evangelho. Pessoas que estão de corpo presente, estão no meio, caminham no meio da igreja, mas militam contra o próprio corpo de Cristo, com suas falas cheias de veneno, mordaz, atitudes dúbias e descompromissadas com a palavra de Deus. Ou aquele que permanece na zona de conforto, sem discernir que zona de conforto é lugar de morte. Querido, zona de conforto é lugar de morte, porque o Evangelho não nos chama para o conforto, mas ele nos chama para renúncia. Renúncia. Zona de conforto é não ter vida em Cristo, e é continuar escolhendo o seu próprio caminho de morte. Paulo fala, por exemplo, aqui, que todos da Ásia o abandonaram. Inclusive, Paulo fez questão de falar desses dois carinhas aqui, deixar registrado aqui. E você parou já para pensar, meditar só nisso daqui? Você estar descrito na Bíblia, para todo sempre, como o cara que abandonou o apóstolo Paulo. Ou pior, permanecer sendo o cara que abandonou a Cristo. Abandonou a Cristo. Na Bíblia sempre tem uma turma que abandona. Sempre tem uma turma que abandona, mas também tem uma turma boa, que fica até o fim, como o tal do Onesífero aqui. Olha que nome lindo aí para as grávidas, Onesífero. Você já escolheu, né? Moisés já escolheu. Paulo está dizendo a Timóteo: existe o caminho de discípulos que amam de verdade, como Onesífero, mas existe gente também, como Fígelo e Hermógenes. E agora tu, Timóteo, filho meu, presta atenção, presta bem atenção, ele está falando com o filho da fé dele. Presta atenção, Timóteo, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça, seja como Onesífero e não como os outros. Veja a luz de tudo isso.
como você deve seguir e ser, como você deve seguir e ser. Não ser como alguém que pensa que ajudou a muitos, caminhou entre nós e que não entre para a história da fé como um dos que foi um dos nossos, caminhou entre nós, mas abandonou a sã doutrina, não permaneceu até o fim. Mas seja assim como aquele que permanece até o fim com Jesus. Sabe, amados, nós tendemos a achar que nós nunca seríamos como esses dois aqui. Esta é a nossa tendência. Nós dizemos como Pedro, lembra? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia do Senhor. E nós temos a tendência de ter a mesma prática, a mesma decisão de Pedro na noite de ceia. Na noite de ceia, quando Jesus prediz a sua traição. Eu jamais te abandonarei, Jesus. Eu jamais te abandonarei. Eles podem te abandonar, todos eles. Eu, Pedro, não. Eu não. E nós sabemos o final da história. Será que não? Você não conhece ninguém que andou entre nós e hoje se foi? Você não conhece ninguém que ombreava lado a lado com a gente na igreja, cantando os cânticos de Sião, orando, e hoje se foi? Quando a gente não se conhece muito bem, a gente acha que nunca seria um desses. Cuidado, meu irmão. Paulo, que conhece bem Timóteo, sabe que ele aprendeu as sagradas letras desde a sua avó e a sua mãe. Se você ler o capítulo 1, vai estar mencionado a mãe e a avó de Timóteo, que também o ensinaram, que conhece e sabe que a fé dele é uma fé que é sem fingimento. Está ali no capítulo 1, versículo 5, e Paulo está dizendo: fortifica-te, rapaz, fortifica-te, não brinca com isso, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Amados, um ensino muito pesado da palavra de Deus, muito pesado da palavra de Deus e da história da igreja, é que a apostasia está sempre a uma geração de distância. Uma geração. O povo de Deus entra na terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. E o povo de Deus entra, está lá no livro de Juízes. Conquista a terra, conforme está descrito em Josué, mas é Juízes que nos conta. E aí é só morrer Josué, e morrer a geração que entrou na terra, e aquele povo agora está seguindo a Baal, servindo a Astarote, os falsos deuses dos cananeus. Uma geração. A gente vê histórias, muitas histórias por aí, de denominações inteiras, que em uma geração se tornaram sinagoga de Satanás e abandonaram a fé verdadeira em Cristo Jesus. Apostasia está a uma geração de distância. Não leve a sério para você ver a fé cristã e as responsabilidades dadas por Deus em ensinar os seus filhos. Fortaleça-te, Timóteo, fortaleça-te, meu irmão, fortaleça-te em Cristo Jesus, para que você não venha a ser como esses que abandonam a fé, mas como esses que permanecem até o fim. Até o fim. Algo precisa ficar claro para você hoje, meu irmão, muito claro. Seja você novo na fé,
Seja você um líder da igreja, como Timóteo era na igreja de Éfeso. Você precisa continuar crescendo, deixar as coisas de menino, de piá, conforme diz a nossa região. Eu digo piá, meninos, porque meninas parecem, né? Que amadurecem mais rápido, né? As meninas parecem que amadurecem mais rápido que a gente. Os meninos parece que só cresce a barba. Vão ficando barbudo, mas imaturos, infantis. A mente insiste em permanecer na infantilidade. Amado, a vida cristã é um permanente crescimento, onde está sendo formado a semelhança do caráter de Cristo em nós. É isso que a gente chama de santificação. Santificação, que sem ela, a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. É Cristo sendo formado em nós. Deus está fazendo você homem, você mulher, você jovem, se tornar mais e mais parecido com Ele, com Cristo. Isto que é vida em abundância, com Ele. É isso que nós temos que chamar de vida em abundância. É isso que a Bíblia fala de vida em abundância. Não é uma horizontalidade de vida em abundância, é uma verticalidade. Vida em abundância é ter vida abundante em Cristo, em Jesus. Isso que é vida do discípulo e ser um discípulo. E entenda, isso não é passivo. Não é apenas o que Deus faz em nós, mas é em sua soberania. Deus decidiu que nós teríamos parte neste processo, e nós nos valemos da sua graça para alcançar, e é nisso que nós somos fortalecidos. Já aconteceu com você de encontrar um velho colega, seja de aula, de faculdade ou de trabalho, que há muito tempo você não o vê, e no pouco que você conversa já com ele, você percebe, o cara não mudou nada, continua a mesma pessoa, a mesma fala, a mesma brincadeira, e infelizmente do jeito ruim, não cresceu, não progrediu. Os assuntos, os interesses, o jeito, a mentalidade parece que parou no tempo, estacionou na pessoa de 10 anos atrás. E isso é muito estranho, é bizarro a pessoa estagnar. Para um cristão, muito mais, é triste. É triste, um crente que está há 10 anos, apanhando da mesma tentação, bebendo do mesmo pecado, sem avançar em conhecimento, em santidade, tem algo estranho. Quando você vê uma criança que não está bem no seu crescimento, no seu desenvolvimento como deveria, você fica preocupado, os papais ficam preocupados, não é verdade? A gente leva ao médico, a gente vai ver o que está acontecendo, se existe alguma deficiência hormonal, alguma deficiência alimentar, alguma negligência. Nós procuramos saber o que está acontecendo para resolver aquilo. Eu me lembro como foi a nossa correria com a nossa filha mais velha. Todo o tratamento de GH que ela teve que fazer por causa do déficit de crescimento. Foram 3 anos de tratamento, de idas e vindas de médico, de injeções, de orações. O que está acontecendo com você, irmão? Muitas vezes nós cristãos
Estamos há muito tempo sem sermos fortificados, sem fazermos o que cabe a nós fazermos. Deus, na sua misericórdia, vai levando a gente adiante. Ou se vai. Sabe quando você vai ao supermercado? Acho que todos aqui algum dia foram a um supermercado, a um mercado. E você pega aquele carrinho que está com roda que gira em falso, a outra está engripada, cheio de cabelo na roda, e não vai. E o carrinho não vai. E à medida que você vai andando dentro do mercado, você vai colocando as compras, né? E aquilo vai pesando. E o carrinho, e você dá aquelas pancadas na roda para endireitar a roda, e vai na força bruta. Mas vai, porque a gente não vai lá trocar de carrinho. A gente continua com aquele carrinho, não é verdade? Mas vai na força bruta, vai arrastando. Querido, muitas vezes nós somos este carrinho. Nós somos este carrinho engripado. E Deus vai empurrar você. Nem que seja na força bruta. E aí não adianta reclamar. Tem uma pastora que sempre brinca assim, nem que for de ré. Você vem. Mas você precisa ser esse carrinho. Você precisa ser esse carrinho que funciona uma roda. Nós precisamos aprender, queridos. Nós precisamos aprender que a vida traz fases de fortificação. Nós nos preparamos muito nas fases da vida, não é verdade? Na época de escola, a gente tem que estudar e lá para a prova e fazer as provas. Depois nós nos preparamos para o vestibular. Depois nós nos preparamos para uma vida profissional, fazemos curso, nos aperfeiçoamos. Em todas as áreas nós precisamos sempre estar nos renovando, aprendendo, nos dedicando. Empenha em desenvolver as habilidades que Deus deu, não é? Como ministrar aqui em cima. A gente se empenha, se dedica. Quando você vai ter um bebê, né? Você se prepara para a vinda deste bebê, até financeiramente. Nos preparamos para o inverno, para o frio da nossa região aqui. Não é mais tão frio, mas é frio. Mas nós nos preparamos. Nós nos preparamos pela umidade que nós temos aqui, não é? Porque senão mofa tudo. Nós nos preparamos até para sairmos de férias. Deixamos tudo certinho para a gente sair de férias. Separamos o dinheiro, tal, aquele dia. Fazemos tudo certinho, nos preparamos para tudo isso. E a gente acha que para os desafios da vida cristã não precisamos nos preparar. Não precisamos nos preparar. E isso não é questão de tempo, querido. Não é questão de tempo, não é a tua condição, mas é a tua prioridade. É a prioridade do teu coração. É quanto Deus é prioridade para a sua vida. Esta é a questão. Não é tempo. É quanto Deus é prioridade para a tua vida. Quanto Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que te deu o fôlego da vida, é prioridade na tua vida. Nós nos preparamos para tudo nesta vida, menos para uma caminhada que definirá a sua fé em Deus. Não é a vida cristã vai acontecendo, eu vou vendo, e isso vai se resolvendo. Não é isso. Meu amigo, você tem tanta coisa na qual você ainda precisa se fortalecer, assim como eu.
Temos tantas áreas na nossa vida que Deus precisa mineirar. Mineirar, não é peneirar. Não é peneirar. Este dia, com letra maiúscula, ainda vai chegar quando Ele ser o justo juiz. Então deixa Ele te mineirar agora. Deixa Ele trabalhar no seu coração agora, te limpar, arrumar você. Não espere chegar aquele dia para Ele te peneirar. Mas parece que você não leva tão a sério esta parte. Parece que você se junta aqui como um clube, como uma ONG, para zombar de Cristo. Para zombar do Cristo. E não se fortalece na graça para o que está por vir. Para aquilo que está por vir. Então, cuidado, amigo. Cuidado, crente, a gente não sabe quantos anos mais o Senhor vai nos dar nesta terra enfumaçada. Estamos nos fortalecendo verdadeiramente na graça de Deus? Você está se fortalecendo verdadeiramente na graça de Deus? E Ele nos deu ferramentas para isso. Não é só nos alimentarmos numa pregação de domingo, mas é se alimentar dia a dia na sua palavra, na intimidade com o Espírito Santo, de leituras que edificam, no seu devocional, algo que edifica o seu coração, a sua mente, de ser igreja e participar do corpo, comendo do pão, algo que nós vamos fazer hoje, que representa o seu corpo, beber do cálice que representa o seu sangue derramado, ou para você isso é indiferente? Participar deste sacramento, tanto faz. E a oração, as súplicas diante do Pai, é algo que é parte da sua vida? Faz parte da sua vida, ou é algo que faço de vez em quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, difícil? Ou é parte da tua nova existência? Tudo isso, todas essas ferramentas fazem parte da vida comunitária do povo de Deus. Tudo para nos fortalecer na graça em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que nos deu salvação nele, um presente dele para a gente, para uma nova vida, uma nova existência. Não é uma religião, é uma nova existência, é um novo nascimento. E ele fala: meus filhos, meus amados, cresçam, está à disposição, usem tudo o que eu lhes coloquei às mãos, para se fortalecerem e se prepararem como sendo atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Não somos atletas que vão para uma competição sem estarmos preparados, sem estar fortalecidos na nossa resistência, sem melhorar o nosso cardio, nada disso. Nós correspondemos à salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, nos fortalecendo na sua bendita graça, que está à nossa disposição. É sempre na graça e pela graça de Deus. Nunca perca isso de vista, querido. Nunca percam. Algumas pessoas estranhamente acham que Deus nos salva pela graça e depois é com a gente. Agora vão, é com vocês. Não é isso, não é na nossa força, não é do nosso jeito. Paulo não diz: fortifica-te pelas tuas próprias obras. Ele não está dizendo isso, na tua própria força, porque isso seria inútil. É graça sobre graça sempre na vida cristã. É Ele sempre transformando o nosso coração, de um coração de pedra num coração de carne.
jamais teríamos interesse em crescer, jamais teríamos interesse em avançar. Nós não íamos nos preocupar com essas coisas se não fosse por meio dele operando em nós. Entenda isso. O mero fato de que o pecado te incomoda, querido, um mero fato de que o pecado te incomoda, já é uma evidência de que Deus está aí operando no seu coração. E Ele opera através da sua graça, de um amor que não tem como medir. E mesmo que nós estejamos assim, meio negligentes, Deus vai empurrar esse carrinho até o fim. Se vai empurrar. E é a graça dele que vai nos fazer chegar lá. É a graça dele. E a outra verdade que vemos no texto, para nós fecharmos, é que devemos preparar as gerações futuras para levarem adiante a mensagem do Evangelho. É o que está dizendo o versículo 2 ali. Paulo entende muito bem, não basta, Timóteo, você só saber e viver o Evangelho, não basta ele, Paulo, saber e viver o Evangelho. Paulo vai morrer aqui em breve, e um dia chegará a vez de Timóteo, assim como chegará o nosso dia. Quantos de nós estará aqui quando a Igreja Família comemorar 100 anos? É daqui a 85 anos. Eu não estarei. Com certeza não estarei. Se o Senhor não buscar a sua igreja antes, ficará as recordações, as fotos, as lindas fotos que temos guardado nesses 15 anos, só lembranças dos nossos encontros, porque nós vamos passar, queridos, nós vamos passar. E mais importante do que a paixão pelo seu time ruim, ou a receita da lasanha da vó Maria, a minha vovó Maria, tem algo que a gente quer que esteja aqui daqui a 100 anos. Nós queremos que algo esteja aqui daqui a 100 anos. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Paulo ensinou Timóteo, Timóteo também foi ensinado por outros, e o ponto central é: há uma mensagem que tem que ser levada adiante, seja para o seu vizinho de casa, seja para o seu colega de sala ou de trabalho, seja por toda a nossa cidade, pelo nosso país, seja atravessando os oceanos. É uma mensagem transgeracional, de geração em geração. Timóteo não está se fortalecendo na graça apenas para si mesmo, mas é para o bem de quem virá. De quem virá. Perceba que a tua negligência em crescer na fé faz mal às próximas gerações, aos teus filhos. A sua falta afeta diretamente a tua posteridade. Não é só para você que faz mal, é para quem vem depois também. E eles virão, e eles já estão aí, e vão aprender de você, Timóteos, e vão ensinar para outros, que vão ensinar para outros. Na primeira carta,
de Paulo, ele fala bastante sobre a questão das qualificações para os líderes da igreja, aqueles que vão ensinar publicamente. Mas, obviamente, a Bíblia nos ensina seriamente, em tantas passagens, a necessidade de ensinarmos para os filhos, para os nossos filhos, para as próximas gerações, a fé que nos foi entregue. Percebam a cadeia maravilhosa de sequência. O Deus Filho encarnado, Jesus Cristo, Ele viveu, ensinou muitos e muitos discípulos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará um dia com letra maiúscula. Deus Pai enviou então o Espírito Santo, o qual testifica e ajuda a guardarmos estas verdades, como nós lemos lá no capítulo 1, e nos comissiona agora, como discípulos, a uma grande comissão de fazer discípulos. Que privilégio que nós temos, o Senhor nos incluir neste processo. O Deus Filho, enquanto aqui na terra, ensinou o próprio Paulo, aquele que foi chamado como que fora do tempo. Se você é um chamado como que fora do tempo, Paulo também foi. E este Paulo treinou Timóteo e treinou muitos outros. Paulo está dizendo: Timóteo, agora é contigo, meu irmão em Cristo. Agora é contigo, filho amado. Agora é contigo, meu irmão. É contigo. Você precisa ensinar a próxima geração, não somente treinar, mas se assegurar que eles também farão o mesmo. O tesouro que há em nós, o tesouro que há em ti, continue, continue, continue. Todos precisam ouvir, aprender, serem capacitados neste tesouro, desfrutarem desta viva e bendita esperança. A esperança que me encontrou, a esperança que me encontrou sujo, em trevas, perdido. E quando eu tropecei feio, foi este evangelho que me animou, foi este evangelho que me confrontou, foi este evangelho que me transformou e endireitou o meu coração. Um tesouro que é maior de qualquer recurso mineral que você pense em deixar, de que qualquer metal precioso. É este santo evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de todo aquele que nele crê será salvo. O evangelho do qual nem Paulo, nem Timóteo, nenhum de nós precisa se envergonhar, porque é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Seja um bruto e teimoso judeu, seja um bruto e teimoso gentil, como nós. O Senhor é capaz de transformar corações de pedra em corações de carne. Se você está aqui hoje, foi o Senhor que te convenceu. Mas certamente você ouviu o testemunho de alguém. Um dia você ouviu o testemunho de alguém. E é tão maravilhoso o que o Senhor faz. É tão lindo o que o Senhor faz. Precisamente, aprove ao Senhor Deus, na sua soberania, escolher você e eu, nós, que seríamos quem levaria adiante este tesouro. Não foi dado aos anjos, não foi dado esta missão aos anjos. Você acha que Gabriel e a sua turma gostariam de ser os responsáveis por anunciar o Evangelho para as nações?
Você acha que eles levariam muito tempo para fazer com que o Evangelho chegassem aos povos não alcançados? As tribos perdidas, lá na montanha do Nepal, onde, graças a Deus, nós temos uma expressão lá com o Purna e a Pumaia. Você acha que os anjos não iriam rapidinho? E não fariam, não cumpririam a missão? Mas o Senhor quis fazer isso com a gente. Ele quis aqueles que são redimidos em Cristo. Redimidos em Cristo. Que entenderam e creram no chamado. Que levassem a mensagem da redenção. E olha que coisa interessante, essas duas ordens, elas se unem. Fortifica-te e ensina. Você já parou para pensar que quando você precisa ensinar, é justamente quando você mais se fortifica? Quem ensina, quem é professor, sabe disso, muito bem disso. Quem é mestre, sabe muito bem disso. Quando você precisa ensinar algo, você acaba aprendendo mais sobre aquilo. O exercício de discipular pessoas, nós vamos aprendendo muito mais do que só sabermos. E vamos desenvolvendo uma disciplina genuína. Todas as vezes que nós, pastores, temos que abrir a palavra de Deus para pregá-la, nós crescemos também, nós estamos no processo também de ser ensinados. O discípulo que leva a sério a obra de ensinar outros, ele é fortalecido no próprio processo de preparar. E nós podemos fazer isso, amados, de muitas formas, em casa, nas ruas, no trabalho, na escola, do outro lado do mundo. E é por isso que nós enviamos pessoas, é por isso que nós oramos, é por isso que nós enviamos recursos, é por isso que nós temos curso de teologia aqui na igreja, para sermos treinados, capacitados a ensinar outros, para se tornarem bons em ensinar a fé em Cristo Jesus fielmente, para apresentar-se, como diz dentro do contexto de Timóteo, obreiro aprovado diante de Deus, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem, corretamente a palavra da verdade, porque nós queremos e desejamos que esse tesouro seja visto, que as pessoas percebam que esse tesouro vale a pena, E quem é parte disso vai crescendo, vai sendo fortalecido na graça de Deus. Amados, assim você vai percebendo que a vida cristã não é acerca apenas de você mesmo, não é. A gente tem uma visão às vezes tão individualizada da fé cristã, que é acerca de eu chegar no céu, depois que eu morrer. De como que eu garanto que depois que eu morrer, eu vou para o céu. A fé cristã mostra que é tão mais que isso, tão mais que isso. A fé verdadeira diz respeito a cada área da vida, a cada aspecto da nossa existência, ao que você faz com o seu corpo, ao que você faz com o seu corpo, jovem, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a tua família, com aquilo que você sonha acordado, com os teus planos de aposentadoria, as horas que você gasta em secreto no seu quarto,
ao que você gosta de ler e assistir. E mais, é acerca de um povo, não de indivíduos. É acerca de um povo, não de indivíduos. É acerca de você ser parte de um povo, do corpo de Cristo, que está sendo lapidado por Deus, minerado por Deus. E assim, este povo vai chegar lá. Este povo vai chegar lá. E neste processo de ir até lá, você vai fazer de tudo o que puder para se assegurar que mais gente vai estar aprendendo, até aquele precioso e esperado dia, com letra maiúscula. Nós vamos seguir cantando as canções acerca dele. Sabe por quê? Porque nós precisamos que essas canções penetrem na cascadura da nossa pele e habitem os nossos ossos, para sermos lembrados, seja por golpes de martelo ou pelas mãos do oleiro, para limpar as arestas dos nossos corações maus, dos nossos corações caídos, e nos moldar como indivíduos e como povo de Deus, até que Cristo seja formado em vós, até que Cristo seja formado em nós. Por isso, nós seguimos. Seja 2025, 2026, nós seguimos cantando, chorando, se alegrando uns com os outros, e uns para com os outros, seja neste ano, seja no ano que vem, seja em 2027, 2040, 2050, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu quero chamar o ministério de